Não possuímos virtudes antes de as colocar em prática. Aristóteles. Capítulo 6. Sonhando alto. Numa quente manhã de julho, no ano de 1909, Louis Blériot, de 37 anos, anunciou que na manhã seguinte faria seu primeiro voo cruzando o Canal da Mancha. Isso alertou seu rival, o rico Herbert Lytton, veterano caçador e expedicionário explorador na África. Ambos estavam determinados a ser o primeiro a cruzar o canal de 32 quilômetros de largura. Lytton não considerou Blériot, com seu monoplano de fabricação própria e motor de 24 cavalos de força, como sendo uma ameaça às suas chances. Afinal de contas, era ele o que possuía um avião novinho em folha, com todas as novidades em recursos e um mecânico só para conservá-lo nas melhores condições. Não obstante, ele acordou cedo na manhã seguinte para verificar as condições do tempo. Uma olhadela foi suficiente para convencê-lo de que não seria prudente voar naquelas circunstâncias. Só um tolo se arriscaria a voar hoje, murmurou, enquanto se arrastava de volta para a cama. Ao mesmo tempo, numa pequena vila perto de Calais, França, Blériot estava fazendo uma vistoria no seu avião de mais ou menos 250 quilos de peso e estudando o mapa. Então, com um confiante aceno para o pequeno grupo de curiosos ali reunidos, rumou para a Inglaterra. Meia hora depois, aterrissou em Dover, ganhando não só a honra, mas o prêmio de $5.000 por ser o primeiro a sobrevoar o canal com uma máquina mais pesada do que o ar. E Lytton perdeu porque foi mais fácil voltar para a cama naquela manhã. Também é muito fácil encontrar desculpas para se esquivar de um trabalho extra, especialmente se algum obstáculo inesperado bloqueia o caminho. Como ilustra a seguinte história, somos inclinados a racionalizar para apaziguar a consciência e deixar as coisas como estão. Um homem estava em viagem de férias pelas montanhas, pedindo carona aqui e ali, quando uma chuva o forçou a pedir abrigo num chalezinho desconjuntado. Tentando aquecer-se ao calor do fogo da lareira, o hóspede notou uma goteira no teto da casa. "Por que você não conserta essa terrível goteira?" perguntou. "Não posso", respondeu o montanhês com sua linguagem arrastada. "Está chovendo." "Bem, então por que você não conserta quando não está chovendo?" "Porque", veio a resposta, "sem chuva não há goteira." O poder e a vontade. É impossível medir o poder ao alcance do indivíduo que acredita em si mesmo e tem um alvo ou uma causa digna de sua capacidade. Seu sucesso não depende necessariamente de recursos materiais ou popularidade. Às vezes parece que o caso é justamente o contrário. Quem teria imaginado que aquele pequeno grupo de 120 amedrontados seguidores de Jesus amontoados no cenáculo, depois de sua morte, iniciariam um movimento de significado mundial? Aquelas pessoas temerosas haviam perdido seu líder. Suas esperanças foram esmagadas. Mantiveram as portas trancadas, temendo os inimigos. Não tinham dinheiro, influência nem poder. Não obstante, no decurso de poucas décadas, suas doutrinas estremeceram a nação judaica e se espalharam por todo o Império Romano. Mais tarde, esse movimento seria a causa da queda e ascensão de nações e da transformação de milhões de vidas. Como aconteceu tudo isso? A resposta é simples. Aquele pequeno grupo de homens e mulheres acreditava na causa que abraçou, dedicou-se inteiramente a ela e um poder incomensurável foi colocado ao seu dispor. Em um de seus livros, Dean Kelly salienta em poucas sentenças este ponto. Os maiores mobilizadores, geralmente líderes religiosos como John Wesley, são pessoas que vivem perto de sua capacidade máxima não apenas por poucos momentos, mas por anos, não apenas por fama, ganho ou esporte, mas por um significado real. Seria de admirar que esses dedicados homens e mulheres, intensiva e continuamente tão mais dinâmicos que qualquer outra pessoa, não atraíssem para si pequenos grupos de seguidores desejosos de compartilhar de uma vida mais significativa. Esses pequenos grupos de homens e mulheres dedicados têm um impacto sobre a história, fora de qualquer proporção ao seu número ou aparentes habilidades. Em geral, são pessoas recrutadas das classes menos promissoras da sociedade. Não são nobres, ricos, instruídos nem possuem talentos especiais. A dedicação de si mesmos é tudo o que podem oferecer, mas isso é mais do que outros dão para qualquer outra causa. Porque quando um punhado de seres humanos inteiramente dedicados se entrega totalmente para uma grande causa ou fé, eles são virtualmente irresistíveis.
Eles atravessam os comprometimentos fugazes e parciais do resto da sociedade como uma serra circular atravessa a frágil casca do amendoim. Essas pessoas têm condições de fazer isso por várias razões. Primeira, Estão dispostas a empregar mais tempo e esforço pela sua causa do que estaria a maioria das pessoas, mesmo por suas ambições pessoais mais acariciadas. segunda, tem segurança, uma convicção do que é direito de estar ao lado de Deus, o que outras pessoas carecem na maioria dos seus empreendimentos. Terceira, Estão unidas num grupo em que há reciprocidade, são de um mesmo pensamento e afeiçoadas entre si, encorajando-se em tempos de privação, perseguição e dúvida. quarta, estão dispostas a submeter seus desejos e ambições pessoais às metas partilhadas pelo grupo. Viver à altura do potencial máximo. Uma expressão que me intriga e desafia é aquela na qual um autor se refere às pessoas que vivem perto de sua capacidade máxima. Provavelmente, poucos de nós se atreveriam a gabar-se de fazer semelhante coisa. Mas deveríamos parar e considerar se estamos vivendo nossa vida de maneira plena. Numa visita à Inglaterra, li a história de um homem de Yorkshire chamado George Chambers. Era um cabineiro que trabalhava para a estrada de ferro britânica e causava espanto a todo mundo, trabalhando 12 horas por dia durante um movimento intenso de antes do Natal. Por que você faz isso? Perguntaram-lhe. Em resposta, ele contou sua história. 2 anos antes, quando trabalhava na mina, ele desmaiou e teve que ser levado às pressas ao hospital. Descobriu-se que era portador de um tumor no cérebro. Ficou paralisado e mal podia mover uma das mãos. Também não podia falar nem caminhar. Agora, depois de 2 anos, no seu trabalho das 10 horas da manhã até as 10 da noite cada dia, ele manuseava centenas de pacotes, alguns dos quais pesavam mais de 30 quilos. Os tratamentos especiais, remédios e a dieta com que procuravam curá-lo no hospital, somados à sua própria vontade de viver, deram-lhe novas esperanças na vida. No ponto mais crítico, os médicos haviam lhe dado apenas 24 horas de vida. Mas agora, depois de um completo exame médico, quando solicitou um emprego na estrada de ferro britânica, foi aceito sem problema. O próprio George disse o seguinte: Trabalhando além do horário? Deem-me mais tarefas. Trabalharei alegremente de graça. Cada dia para mim é algo maravilhoso. Nasci outra vez aos 52 anos. Segundo todas as probabilidades, eu não deveria estar aqui de maneira nenhuma. Foi-me dada uma segunda chance. E acreditem-me, é um bônus que pretendo aproveitar ao máximo. A vida não será suficientemente longa para mim, mesmo que chegue aos 100 anos. Não espero tão cedo retornar ao turno de 12 horas por dia. Só quando passar esse movimento por causa do Natal. Tantas pessoas me ajudaram que é um prazer poder prestar um serviço a alguém. Nesse caso, é a estrada de ferro e as pessoas que estão esperando estes pacotes para o Natal. A atividade da vida é algo muito sério e ninguém sai dela com vida. Que tal aproveitá-la ao máximo? Use seus olhos, escreveu Helen Keller, como se amanhã estivesse totalmente cego. Ouça a melodia das vozes, o canto de um pássaro, como se amanhã se tornasse surdo. Toque cada objeto como se amanhã seu tato falhasse. Sinta o aroma das flores. Prove cada bocado com satisfação, como se amanhã você perdesse os sentidos do olfato e do paladar. Dias melhores virão. Será que as desagradáveis experiências de hoje preenchem seus pensamentos e bloqueiam sua visão? Às vezes, conseguimos enxergar além de uma tribulação momentânea, uma recente derrota ou um desapontamento. Mas depois de uma semana ou um mês, as coisas se apresentam sob uma luz bem diferente. Podemos até descobrir mais tarde que as mais duras experiências pelas quais passamos eram bênçãos disfarçadas. Eis aqui um pensamento para ponderar. A todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Olharão para trás com reconhecimento a parte mais sombria do caminho que percorreram. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele os tirará de toda a tentação e de toda a prova, com mais firme fé e mais rica experiência. O ex-presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, expressou um pensamento semelhante em seu discurso por ocasião da formatura de seu filho no seminário teológico Gordon Conwell, em Massachusetts.
Depois de mencionar que o fato de ter a responsabilidade da presidência tão repentinamente sobre seus ombros o levou a buscar força de um poder mais elevado, disse: Lembro-me precisamente bem quando, em setembro de 1974, apenas poucas semanas depois que assumi a presidência, Betty teve sua luta com o câncer. Foi durante esse tempo que alcançamos um entendimento muito mais profundo de nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Num tempo em que a fraqueza e a fragilidade humanas faziam parte de nossa vida, fomos capazes de ver claramente pela primeira vez o que Paulo quis dizer quando escreveu que a força de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O fato de termos passado por essa experiência nos deu melhores condições de dar conforto e esperança a outros em seus momentos de dor. Nada é tão ruim que não possa ser pior. E é nosso privilégio sempre ter a esperança de que as trevas desaparecerão e dias melhores virão. A lição que traz a fábula seguinte do caracol deveria nos encorajar. Num dia frio de fim de primavera, um caracol começou a subir numa cerejeira. Alguns pardais, num carvalho próximo, não puderam deixar de fazer chacota com o caracol. Finalmente, um deles voou para o pé de cereja e disse: Ei, você não sabe que ainda não há nenhuma cereja nesta árvore? O caracolzinho nem mesmo perdeu tempo para parar. Simplesmente continuou a se arrastar vagarosamente árvore acima, enquanto respondia pelo canto da boca: Sim, eu sei, mas haverá quando eu chegar lá.